A venda do Richard Rios, o pré-contrato do Gabriel Barbosa, o novo patrocinador do Palmeiras e a polêmica do Abel Ferreira com a repórter na última entrevista que ainda repercute. No vídeo de hoje a gente vai fazer um compilado de acontecimentos aqui dos últimos dias do Verdão para deixar aqui também uma opinião, fazer uma análise sobre esses assuntos que merecem ser comentados. Eu vou aproveitar para fazer esse vídeo em um vídeo só, porque eu acho que não há necessidade de fazer um vídeo para cada tema, mas também aproveitando que o Palmeiras não joga, infelizmente, nesse meio de semana, já que foi eliminado das competições do jeito que foi, e isso sim a gente já comentou por aqui. Infelizmente, o Verdão agora só tem o Campeonato Brasileiro pela frente, e até por isso, com menos jogos, os jogadores têm folga, mas este que vos fala não terá, porque eu estou preparando novos conteúdos para vocês, conteúdos históricos, falando um pouco mais sobre a história do Verdão, trazendo algumas curiosidades e falando um pouco mais desse assunto que a gente gosta aqui, que é Palmeiras, certo? Então já fica aquele convite para vocês que estão chegando aqui pela primeira vez, vocês já sabem, se inscreve no canal, deixa seu like, que assim você recebe novos conteúdos quando eles ficarem prontos, beleza? Agora sobre o tema de hoje, ou os temas de hoje, a gente vai começar falando sobre a venda ou não venda do Richard Rios, que tem recebido nos últimos dias aí sondagens ou até propostas do Paris Saint-Germain, do Manchester United, que querem contar com esse jogador, que saiu muito valorizado da Copa América, a atuação dele lá chamou a atenção, e essas propostas podem chegar ali na casa de 20 milhões de euros. É um valor muito bom, principalmente se você leva em conta que o Palmeiras contratou o Richard Rios por 6 milhões de reais. Então, de 6 milhões de reais, que é aproximadamente 1 milhão de euros, para 20 ou 20 e poucos que estão em tese sendo oferecidos pelo Richard Rios, é um negócio estrondoso, né? Num espaço curto de tempo você faz um excelente negócio, compra por pouco, vende por muito. Nessa parte financeira, seria sim uma boa pedida, teria boas razões para o Palmeiras se desfazer desse jogador. Porém, a diretoria já se posicionou no sentido de não liberar ninguém, a não ser pela multa rescisória, e no caso do Richard Rios, a gente está falando aí de 100 milhões, não de 20, ninguém vai pagar isso por ele, então o Palmeiras consegue segurar o jogador através da multa, e o Palmeiras pretende negociar atleta só ao final da temporada. Quer contar com o elenco inteiro, do jeito que está, até o final do ano, para jogar a reta final do Campeonato Brasileiro sem novos desfalques. É uma postura que, por um lado, da parte desportiva a gente entende, mas pela parte financeira é realmente uma grande oportunidade. Bom, do lado do torcedor, eu diria que dá um pouco de medo, porque do jeito que o Palmeiras tem contratado nos últimos anos, mesmo que a gente venda os jogadores, seja por um bom valor, você não tem garantia alguma de que você vai repor a altura, principalmente nessa posição de volante. Veja que o Palmeiras perdeu o Danilo lá em 2022, né, no final do ano, desde então conseguiu contratar agora o Aníbal Moreno, e tirando essa última janela de transferência, em que o Palmeiras contratou aí o Maurício, Felipe Anderson e tal, o torcedor do Palmeiras não tem ficado muito confiante com as atividades de mercado do Verdão. Na hora de buscar reforços não há muita criatividade, busca jogadores que não chegam assim com status de que vão resolver o problema, e por isso vender o Richard Rios não é a garantia de que venha alguém do mesmo nível para o seu lugar. Por outro lado, tem isso que eu falei, o valor é muito bom, e é um valor que, olha, dificilmente o Palmeiras vai receber de novo uma outra proposta tão boa por esse jogador. Então a gente fica entre a cruz e a espada, né? Se vender não é tão bom assim porque não repõe a altura. E se não vender também não é tão bom porque é uma proposta muito boa que pode não se repetir. Considerando só a parte dentro de campo do Richard Rios, eu já falei aqui para vocês o que eu acho algumas vezes, é um jogador que oscila um pouco de desempenho, em alguns momentos da partida ou em algumas partidas. Ele não tem assim tanta intensidade, não tem aquele compromisso até o final com alguns lances e que fazem falta, mas ao mesmo tempo em outros jogos, como nessa última partida contra o Botafogo, o cara faz uma partidaça, joga bem pra caramba, vinha sendo ali o melhor ou um dos melhores em campo. Então sim, ele tem potencial, mas às vezes parece não ter consistência. Então faria falta? Bom, como eu também não confio muito na atividade de mercado do Palmeiras e vejo que o time tem muita dificuldade em conseguir reforços de um bom nível, eu fico mais nesse cenário da precaução. Antes o Richard Rios, que eu já conheço, do que uma nova peça que eu realmente não sei o que poderia vir no lugar dele. Então, por enquanto, eu acho que é melhor manter mesmo até o final da temporada e depois, quem sabe, negocie, mesmo que seja por um valor menor. Essa é a minha opinião.
Segundo assunto aqui que a gente tinha colocado em pauta é a desistência do Palmeiras em relação àquela contratação do Gabriel Barbosa, também conhecido como Gabigol pelos mais íntimos. Eu não gosto muito desse nome, então chame como quiser. Mas foi noticiado agora pelo jornalista André Hernan que o Palmeiras reviu a situação e não considera mais o Gabriel Barbosa uma prioridade para ser uma nova contratação e, portanto, suspendeu aquele pré-contrato que tinha deixado em mãos do atleta. Vocês se lembram disso? Naquele período em que o Palmeiras negociou essa situação com o Gabriel Barbosa, ele deu uma proposta para o Gabriel Barbosa e falou: fica aí com essa proposta, analisa, se você aceitar me avisa. Basicamente é isso. O Gabriel Barbosa segurou, provavelmente esperando para ver a situação dele no Flamengo, para ver se outras propostas de outros clubes viriam, quem sabe fizessem até um leilão por ele, talvez na cabeça dele essa fosse uma possibilidade, mas nada disso aconteceu. Outros times não levantaram proposta, o Palmeiras já não tem mais interesse e parece que o interesse do atleta propriamente sempre foi ficar no Flamengo. A negociação inicial que ele teve pelos cantos de lá não avançaram, mas agora, vendo que não tem muito mercado, muita chance, é provável, ou para não dizer provável, digamos que é mais possível agora que o Gabriel Barbosa, mesmo que em outros termos, né, outros valores, outros prazos menores do que ele havia pedido inicialmente, que ele permaneça ali no Flamengo por mais um tempo, quem sabe. Lembrando que ele tem voltado a jogar agora, conseguido alguns minutos, mas sem nenhum destaque até então, né? Gabriel Barbosa não tem jogado bem e talvez até por isso não desperte assim mais tanto encanto, tanto interesse de outras equipes. Então, enfim, o Palmeiras disse que não é mais a prioridade contratar esse jogador para essa posição. Eu até questiono um pouco isso, porque sim, jogadores de ataque deveriam sim ser uma prioridade do Verdão nesse momento. Na verdade, acho que em muitas posições o Palmeiras tem carecido de alguma alternativa melhor. No ataque, na posição de volante, talvez até na zaga comece a aparecer algum problema ali. Então, enfim, o que importa é que essa negociação suspensa até segunda ordem. Nesse momento, o Gabriel Barbosa não está mais perto do Palmeiras. Terceira notícia que a gente tinha comentado é a questão do novo patrocinador, que fez uma proposta de patrocínio para o Palmeiras, vantajosa, maior do que os valores atuais que o Palmeiras recebe da atual patrocinadora. E, assim como o Palmeiras retirou a sua oferta pelo Gabriel Barbosa, a patrocinadora retirou a sua oferta perante o Palmeiras, porque o Palmeiras não respondeu à proposta. Engavetou, falou, vou guardar aqui, qualquer coisa eu te falo. E nunca mais falou com a empresa que veio fazer essa oferta. Era uma oferta que valia 100 milhões ali anualmente, mais premiações, que podiam chegar a 160. Lembrando que hoje o Palmeiras recebe 81 e mais premiações que chegam a 120 alguma coisa. Então era uma proposta melhor. Houve uma promessa da então aqui presidente do Palmeiras de que ela abriria as portas para receber novos patrocinadores que pagassem bem, que pagassem melhor do que ela paga, mas neste caso não foi o que aconteceu. A justificativa, em tese, é que o Palmeiras queria também esperar para ver se recebe propostas melhores, ainda mais vantajosas, queria aguardar talvez até outubro, para só então tomar uma decisão. Esse anunciante não teve a mesma paciência, falou, se não quer nada com nada, então eu estou fora. E assim o Palmeiras fica, pelo menos por enquanto, sem essa opção de mercado. E isso levanta mais uma vez aquela questão que a gente já falou aqui várias vezes e que só quem se faz de tonto não entende, né? Que é a questão do conflito de interesses entre a pessoa que preside e a pessoa que patrocina o Palmeiras atualmente, que coincidentemente são a mesma pessoa. Isso é um problema em momentos como esse, porque é aquela coisa da mulher do César, né? Não basta ser correta, tem que parecer correta. Num caso como esse, fosse uma outra diretoria, poderia acontecer a mesma coisa? Você recebe uma proposta, demora para dar a resposta e o cara tira o time de campo? Até poderia, né? Fosse o Paulo Nobre, o Tirone, o Beluso, o Mustafa Contursi, qualquer presidente poderia ter cometido assim, digamos, esse deslize, esse descuido. Poderia. Mas sendo quem é e tendo os interesses que tem, isso sempre vai gerar margem para questionamento. Como é que a gente sabe que isso não foi feito, digamos assim, intencionalmente? Vamos dar um chá de cadeira ali até eles encherem o saco, assim eu não tenho concorrência. Percebe que eu não estou dizendo que foi feito isso de propósito. O que eu estou dizendo é que, como a mesma pessoa que toma as decisões de aceitar ou não o patrocínio é a pessoa que patrocina e tem interesse em continuar patrocinando, você sempre vai gerar margem para esse tipo de questionamento, que é válido, é sim válido,
que acabam colocando em segundo plano o interesse do clube, né, do Palmeiras. E eu até pergunto, vamos supor que lá na frente o Palmeiras não receba mais nenhuma proposta tão boa quanto essa. A atual patrocinadora vai cobrir, vai igualar essa proposta? Fala, então como eu neguei aquela lá, que foi mal, né? Não devia ter deixado de responder, então agora eu vou pelo menos arcar com aquele custo para o Palmeiras não sair no prejuízo e tal. Será que isso vai acontecer? É uma pergunta também que eu faço que também é honesta, porque do contrário o Palmeiras deixou de receber uma proposta vantajosa para continuar nas mãos de quem já está. E aí, mais uma vez, gera questionamento e são questionamentos pertinentes a respeito dessa questão. Eu espero que sim, que essa negociação não esteja, digamos, enterrada, que ainda haja assim, uma margem para concorrência, a entrada de novos anunciantes, que seriam muito importantes, porque o Palmeiras tem muitos espaços publicitários para serem explorados. E vale um detalhe aqui que eu acho que eu até nem comentei, né, nesse comentário. Essa proposta de 100 milhões e mais 60 em bônus era só para o patrocínio master, ou seja, aquele principal da parte da frente da camisa. Não incluía as outras propriedades, meião, calção, omoplata, número nas costas, enfim, né? Tem várias áreas do uniforme que são negociadas para você divulgar sua marca. Então seria uma proposta ainda melhor do que a atual e ainda abriria margem para outros negócios, né? Para o Palmeiras captar ainda mais dinheiro com as outras propriedades de anúncio, enquanto no acordo vigente a gente recebe 81 milhões pelo todo, né? O uniforme inteiro é exclusivo de uma marca só, o que também limita o potencial de arrecadação. Então, vale a pena a gente ficar de olho nessa situação. E por fim, pessoal, deixei esse assunto por último porque talvez seja o que vai render um pouco mais, que é a questão lá do Abel Ferreira na última entrevista coletiva, que ele deu uma resposta bem atravessada, bem grosseira, é verdade, para uma repórter da Bandeirantes. Mas a verdade é que ele não deu uma resposta grosseira só para uma repórter da Bandeirantes, não, ele deu resposta grosseira para todo mundo e tem sido assim já há algum tempo. Ele tem sido muito impaciente, ele fica ofendido muito rápido e ele já não está disposto a aturar algumas coisas. Eu até entendo que o pessoal pegue no pé dele, que ele se sinta de repente perseguido de alguma forma, tudo bem. Mas também é um fato que ele distribui patada em todo mundo e às vezes até gratuita, como foi esse caso. Ele deu uma resposta para quem não viu, acho que todo mundo viu, né? Não sei se eu preciso citar aqui. Mas para quem não viu, vamos resumir a situação. Uma repórter foi fazer uma pergunta para ele sobre o Mike, que saiu lesionado de campo. Ela queria saber se o Abel já tinha informações sobre a lesão dele. Basicamente é isso. E ele responde que ele não deve satisfação a mulher alguma, senão 3. A mãe, a presidente e a mulher com quem ele é casado. Respondendo isso para uma mulher que fez a pergunta, ficou estranho realmente. Se você fizer só o recorte dessa cena, dá a entender que o Abel está falando diretamente para aquela repórter e dizendo assim, eu não devo satisfação para você, e para ficar mais complicado ainda para ele, eu não devo satisfação para você porque você é uma mulher e eu só devo a outras 3 mulheres aqui, todas as demais que se dane. Se ele comentasse isso dessa forma, mais direta, seria inevitável que isso virasse uma polêmica. A gente concorda aqui, né? Você que está assistindo, acho que é unânime essa opinião. Mas o que eu acho que aconteceu na verdade não é nem isso, porque o Abel começou a ser acusado de ismos, né? De ser um taxista, malabarista, quelesistas, todos que a gente nem pode falar direito as palavras aqui, porque elas prejudicam o alcance dos vídeos nas plataformas, então não sei nem se é possível mencionar, mas enfim, vocês sabem de que palavra eu estou falando, mas eu acho que não foi nem este o caso. Porque aquela resposta que ele deu, vendo no contexto da entrevista inteiro, ela é tão desconexa em relação à pergunta, assim como as outras respostas que ele deu nessa entrevista em específico foram tão desconexas, ele não estava interessado em ouvir pergunta alguma. Esse é que é o grande ponto. Independente do que fosse perguntado, ou por quem fosse perguntado, ele ia falar alguma asneira, como essa, ou podia ser até qualquer outra, porque ele estava ali claramente para passar recado. O que eu quero dizer? Ele tinha uma mensagem pronta na cabeça, ele queria falar algo que estava engasgado para ele, e sobrou para essa pessoa aí, essa repórter que eu mal conheço, mas enfim, ela foi a vítima da vez. Só que ela foi pega ali no fogo cruzado, entendeu? Não era nem para ela a situação. Assim como o próprio Abel Ferreira diz, até numa nota que ele solta depois, com um pedido de desculpas da maneira dele, dizendo que, não era algo pessoal com aquela repórter, eu só queria falar alguma coisa e, enfim, não tenho nada contra mulheres, aquele papo todo.
Então é isso, ele queria passar um recado, e eu já vou explicar qual recado é esse, e soltou um murro de mão fechada que infelizmente pegou na cara de uma pessoa em específico, que não tinha nada a ver com a história. Como eu falei, pega o contexto da entrevista. O Abel não estava respondendo pergunta nenhuma, ele estava ali para resmungar. E que recado é esse que ele estava querendo passar, que estava engasgado com ele ali? Para, acredito eu, a Mancha Verde. Contexto, para quem também não está atento a esse detalhe. Momentos antes de tudo isso acontecer, do Palmeiras vencer do Cuiabá de 5-0, ter a entrevista, etc., a Mancha Verde soltou uma nota cobrando satisfações, cobrando explicações do Abel Ferreira por que ele toma essa e aquela decisão. Falando da escalação de jogadores, algumas gestões, ali, algumas condutas que não são apreciadas. E claramente o Abel Ferreira estava respondendo a essas pessoas. E ele falou, não devo satisfação para vocês, eu devo para essa, essa e essa. E ele responde dessa maneira grosseira e indireta, que também não denota ali uma coragem, digamos, de bater de frente, né? Até porque não seria inteligente mesmo bater de frente. Só que se não é inteligente bater de frente, também não manda recado, Abel. E não manda recado desse jeito ainda. Desse jeito estabanado que acabou pegando muito pior do que já seria. Você ia falar mal da torcida, acabou falando mal de uma repórter que virou esse estardalhaço tudo. Então se você quer mandar recado para a Mancha Verde, mande recado para a Mancha Verde. Não precisa usar ali a pessoa que está te entrevistando para fazer esse tipo de situação. Torcida pediu satisfação, você falou que não dá satisfação só para 3 mulheres. O que também está errado, Abel. E agora vamos entrar no mérito da questão. Está errado porque, até onde eu saiba, a torcida do Palmeiras é composta por milhões de pessoas. Cada pesquisa aí diz um número, né? A gente pode dizer aqui de 16 a 20, na média 18 milhões de pessoas, das quais muitas, milhões, são mulheres também. Então você não deve satisfação só para 3 mulheres, você deve satisfação para no mínimo algumas milhões. Por quê? Porque você deve satisfação aos torcedores do Palmeiras. Ou você acha que você está aí por quê, meu querido? Ou você acha que o Palmeiras existe em função do quê? Da onde vem o dinheiro, a receita que o Palmeiras tem? Não é dos torcedores, direta e indiretamente? Ou seja, através dos produtos que vende, dos ingressos, dos programas de sócio, do dinheiro que o clube capta através da receita de televisão, que por sua vez vem do quê? Vem do interesse dos torcedores de assistirem aos jogos, etc, etc, etc. Então nessa relação consumerista de clientes com o prestador de serviço, que no caso é o Palmeiras, quem paga a sua remuneração são os torcedores. Então você deve satisfação aos torcedores sim. A pessoa que está na presidência aí do Palmeiras hoje é de forma transitória. Poderia não estar, poderia ser qualquer outro e o Palmeiras continuaria sendo Palmeiras. Entende? Por isso não entre nessa onda megalomaníaca, que eu sei que a pessoa que preside o Palmeiras hoje em dia tem essas pretensões megalomaníacas, acha que fundou o clube, que é tudo dela, etc e tal. Mas não entra nessa não, Abel, que é furada. Conselho de amigo, é uma barca furada. O Palmeiras estava aqui antes e estará depois. Tem um tamanho muito maior do que pessoas que possam passar por ali ou não, certo? Então, nessa parte você realmente foi infeliz. Você não deve satisfação a 3, você deve satisfação a milhões de torcedoras, mulheres, e torcedores também. Porque nesse aspecto em nada se difere uma coisa da outra, né? Já que todos eles têm em comum o apreço, o fato de torcer pelo Palmeiras. Dito tudo isso, eu quero colocar aqui que, para mim, essa entrevista acabou sendo polêmica, mas não pelo motivo que as pessoas aí, às vezes na grande mídia, principalmente no canal de televisão, da onde vem a repórter que sofreu essa patada gratuita, colocaram. O problema para mim é outro, não é o que foi divulgado, digamos assim. O problema está na postura do Abel, de estar extremamente mal-humorado, carrancudo, respondendo atravessado a todo mundo e deixando de dar satisfações a quem deve, por esse fato dele adotar essa postura de querer passar recado para quem o questionou. Não pode questionar então? Você quer que a gente só aplauda? Depois você manda uma cartilha do bom torcedor aí, como é que a gente tem que agir. De repente a gente segue melhor as orientações, se você passar elas de uma forma mais clara. Mas isso também não foi legal. Se você tem alguma coisa a dizer, diga diretamente, em vez de ficar fazendo esse joguinho, porque esse joguinho você já percebeu, só te prejudica. E por fim, essa questão de você achar que deve satisfação a 3 mulheres na sua vida e o resto que se exploda, porque também não é assim, né? Também não é assim. Se você não quer estar exposto às responsabilidades de um cargo que você ocupa de treinador do Palmeiras, que é uma pessoa visada de publicidade, que passa pelo crivo de várias pessoas que vão sim opinar sobre o que elas acham ou não do seu trabalho, então, de repente, a sua profissão devia ser outra, né? Se você não quer lidar com a opinião de torcedor, você não pode estar numa profissão que
vai a todo tempo estar exposta à opinião de torcedor, né? Então, repensa um pouco, aproveita que o Palmeiras não está jogando nada essa semana e não vai jogar em várias outras. Você tirar um tempo, resfriar a cabeça e pensar se é assim mesmo que deve ser conduzida uma entrevista coletiva, porque você acaba se embananando, né? Você queria fazer uma coisa, acabou fazendo outra, que eu acho que até que nem era a sua intenção mesmo. Acredito em você que realmente não era a sua intenção, para mim acho até que é bem óbvio isso, mas acabou acontecendo mesmo que sem querer, porque você estava ali naquela postura combativa, de confronto o tempo inteiro e acabou sobrando para quem não devia. Então essa é a última nota do vídeo de hoje. Por isso, eu já agradeço a todos vocês que me acompanharam até aqui. Lembro sempre que vocês podem se inscrever no canal, darem o like caso gostem do vídeo, que isso ajuda bastante aqui na plataforma. E eu espero todos vocês aqui em breve. Até a próxima. Fui!